Quando se fala sobre a tribulação que virá ao mundo durante o governo do anticristo aqui na Terra, muitos cristãos logo pensam a respeito do arrebatamento. O arrebatamento é o evento apocalíptico onde Jesus Cristo busca a sua igreja, e isso gera um grande debate dentro do cristianismo, não sobre o arrebatamento em si, mas em relação a quando ele vai acontecer. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você gosta de vídeos de curiosidades bíblicas, não esqueça de deixar seu like, isso ajuda o canal. Deixe também seu comentário respeitoso e sensato e inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Agora, alguns estudiosos acreditam que o arrebatamento acontecerá antes do período da tribulação. Outros acreditam que acontecerá na metade desse período, ou seja, depois de 3 anos e meio. E o terceiro grupo acredita que os cristãos enfrentarão tudo o que acontecerá durante os 7 anos do governo do anticristo sobre a terra. A verdade é que muitas pessoas não sabem muito sobre o arrebatamento e acabam fazendo confusão a respeito dos acontecimentos dos fins dos tempos. Por isso, neste vídeo, vamos apresentar quais são os pontos de vista a respeito do arrebatamento da igreja. A visão pré-tribulacionista. Essa corrente de pensamento acredita que a igreja de Cristo será arrebatada antes da grande tribulação. Para esse grupo de cristãos, assim que o anticristo promover um grande acordo de paz entre as 3 maiores religiões do mundo e se tornar o homem mais popular do planeta, todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus e reconheceram Jesus como seu Salvador subirão ao céu de uma hora para outra e serão poupados do sofrimento que virá. E são várias as passagens bíblicas que, segundo esse grupo de pessoas, apontam para esse tipo de arrebatamento. E um dos argumentos mais fortes é que enquanto Apocalipse 1, 2 e 3 faz menção à Igreja de Cristo 19 vezes, no capítulo 4 ao 19 não fala nada sobre ela, mas trata da tribulação que estará acontecendo aqui na Terra. Além disso, a promessa de Jesus feita à Igreja de Filadélfia também é uma das bases desse pensamento. Apocalipse 3 e 10 diz assim: "Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra." Perceba que Jesus disse: "Eu o guardarei da hora da provação", e não na hora, ou seja, durante a tribulação. E o apóstolo Paulo também tem ensinamentos que apontam para esse arrebatamento antes da grande tribulação. Pelo menos 2 vezes ele fala sobre isso em sua primeira carta aos Tessalonicenses. A primeira está no capítulo 1, no versículo 10, e a segunda está no capítulo 5 e o versículo 9. Nas 2 ocasiões, o apóstolo cita que Jesus nos livrará da ira que há de vir, pois ele não quer que passemos por esse momento tão difícil, mas assim que sejamos salvos. O apóstolo Pedro também mostrou que Deus livrará o seu povo desse período de julgamento, assim como ele livrou Noé do dilúvio e Ló da destruição de Sodoma e Gomorra. O apóstolo Pedro apresenta essa informação em sua segunda carta, no capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 9. A visão mesotribulacionista. O mesotribulacionismo ou mid-tribulacionismo defende o pensamento de que a igreja passará pela primeira metade da tribulação, ou seja, os 3 anos e meio de um total de 7 anos. O principal argumento é que a igreja precisa ser provada para saber quem de fato é ou não fiel a Deus nas adversidades. O cristão precisa ser provado para mostrar sua fidelidade, assim como os apóstolos do passado, que sofreram terríveis perseguições e não negaram a sua fé. O principal argumento dos mesotribulacionistas se encontra em Mateus 24, do versículo 12 ao 17, que diz assim: "Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar coisa alguma." Ao usarem essa passagem bíblica, os mesotribulacionistas entendem que a igreja será perseguida pelo anticristo. Porém, devemos entender que o capítulo 24 de Mateus se refere à grande tribulação, aplica-se principalmente aos judeus e não à igreja. A segunda passagem bíblica que eles têm por base se encontra em Apocalipse 11, versículo 11 e 12, que fala sobre as 2 testemunhas. "Então eles ouviram uma forte voz do céu que lhes disse: 'Subam para cá.' E eles subiram para o céu numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora, houve um forte terremoto, e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto, e os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu."
Este capítulo de Apocalipse 11 fala sobre as duas testemunhas que aparecerão na primeira metade da tribulação e profetizarão por 3 anos e meio. Depois serão mortas, ressuscitarão e subirão ao céu, conforme acabamos de ler. Para os mesotribulacionistas, é neste momento que a igreja será arrebatada. Porém, esta passagem mostra claramente que somente as duas testemunhas serão arrebatadas. A visão pós-tribulacionista. A principal ideia dessa corrente é que a Igreja de Cristo não será arrebatada antes ou durante o período da Grande Tribulação, mas que ela passará por todos os sofrimentos previstos na Bíblia durante os 7 anos que antecederão a volta de Jesus e o juízo final. Essa corrente acredita, por mais difícil que seja, os verdadeiros cristãos suportarão toda a dor nesse tempo, graças ao poder e à misericórdia de Deus. Eles defendem que o arrebatamento ocorrerá no final, ou perto do final da Grande Tribulação. A igreja irá encontrar Cristo no ar e, em seguida, retornará à terra para o início do reino de Cristo na terra. Em outras palavras, o arrebatamento e a segunda vida de Cristo para estabelecer o seu reino acontecerão quase que simultaneamente. O pós-tribulacionismo crê que a grande tribulação não se trata apenas da ira de Deus contra os pecadores, mas também a ira de Satanás contra os santos, que é a Igreja de Cristo. Os textos usados por quem defende esta visão se encontram em Apocalipse 13, versículo 9 e 10, que diz assim: Aquele que tem ouvidos ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Um outro argumento dos pós-tribulacionistas é que Jesus, quando falou sobre o fim dos tempos, disse que voltará depois de uma grande tribulação. No livro do Apocalipse, com todas as suas profecias, menciona apenas uma vinda do Senhor, e isso ocorre após a tribulação. Além disso, a ressurreição dos mortos em Apocalipse 20, versículo 5, é chamada de a primeira ressurreição. Então eles afirmam que já esta primeira ressurreição ocorre após a tribulação, e a ressurreição associada com o arrebatamento que está em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, não pôde ocorrer até então. Neste vídeo vimos quais são as 3 visões a respeito do arrebatamento da igreja. Mas uma coisa antes de terminarmos, precisamos dizer: a Bíblia diz que a volta de Jesus será com poder e grande glória. Durante a primeira vinda de Cristo, ele veio de forma humilde, foi rejeitado e desprezado pelos homens, mas ele voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Neste dia, o mundo inteiro verá e saberá quem Jesus realmente é. Por isso, independente se o arrebatamento será antes, durante ou depois da grande tribulação, nós temos que estar preparados para o momento em que seremos levados ao céu, onde viveremos ao lado do Pai por toda a eternidade. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe grandemente. E não se esqueça, pense teologicamente.